Abra sua Bíblia, eu quero dar uma orientação. Eu falei um pouco sobre isso outro dia na live, mas eu quero fazer uma oração, porque lá tem que ser bem rápido. Gênesis 26, uma coisa simples, mas muito importante para a gente orar. Gênesis 26. Sonda-me, Senhor, E me conhece. me conhece. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me. E enche-me até que em mim se ache só em ti. Então, Usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, Usa-me. Usa-me Como um farol. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui, A minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, Usa-me. Usa-me Novamente, como um farol. como um farol Que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado tal maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, Usa-me. Usa-me. A orientação é simples, mas se você absorver no seu espírito e você viver ou viver mais, se estiver vivendo, ela pode lhe abençoar muito. Muitas das vezes há pessoas que vêm à reunião e simplesmente por falta, de interesse, você começa a pregar, daqui a 5 minutos elas estão dormindo. E não faz diferença a pregação que seja, porque falta interesse. Então, como é que alguém vai crescer espiritualmente se não absorver a palavra de Deus? Você sabe que muitos cristãos, enquanto uma pessoa vive, enquanto estávamos fora da presença de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, nós conduzíamos a nossa vida do nosso jeito, ou de acordo com as nossas emoções, sentimentos, inspirações do diabo, de acordo com o mundo. Não era Deus quem conduzia. E muita gente neste mundo nunca permitiu que Deus conduzisse as suas vidas, e elas dão cabeçadas, elas fracassam, elas passam por situações que não deveriam passar, entram em buracos que não deveriam entrar, e às vezes elas reclamam
E às vezes elas questionam por que Deus não me ajuda, por que Deus deixou isso ou aquilo acontecer, por que Deus está... Elas não permitiram, nunca permitiram que Deus conduzisse as suas vidas, e quando vêm os fracassos, os sofrimentos, as derrotas, as decepções, elas às vezes ainda querem se revoltar contra Deus, não, porque Deus não... Então, isto é comum acontecer com aqueles que vivem sem a direção de Deus. A partir do momento que uma pessoa recebe o conhecimento da palavra de Deus e crê nesta palavra, agora ela tem condições de deixar Deus conduzir a vida dela, deixar Deus dirigir a vida dela. Mas, ora, Deus é Espírito e verdade. Nós não... Se quiser baixar um pouquinho só, pastor. Nós não o vemos, não temos nessa estrutura, nessa condição física, ou esse corpo natural que temos, nós não temos condições. Está dando para ouvir bem aí atrás? Não, não está não. Tem gente dizendo que não. Não sei se está saindo lá. Aqui está ruim, né? Está baixo lá atrás. Se puder, então, aumentar, que aqui é estreito, não tem muito espaço. Às vezes o movimento que faz aqui dá interferência, são vários equipamentos aí. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Então, Deus é Espírito. Está ouvindo agora? Sim ou não? Se não estiver legal aí, dá uma sentada mais para frente aí. Deus é Espírito e verdade. Nesta condição humana, natural que vivemos, nós não temos condições de vê-lo, porque nós não suportaríamos, não tem condições. Então, como Deus, que é Espírito e verdade, Ele vai dirigir a nossa vida, conduzir a nossa vida. Nós temos que permitir isso. Ele nunca vai, na força, dizer, eu vou dirigir a tua vida agora. Não vai fazer isso. Porque recebemos o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, ele nunca vai, na força, conduzir a nossa vida. Tem que existir, da nossa parte, está difícil, né? É complicado hoje. Você sabe que às vezes até muda o tempo e dá alteração no som aqui. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai na força dizer, não, me dá aqui sua vida, eu que vou conduzir agora? Não existe isso. Nós vamos ter que crer, confiar, entregar a direção da vida para ele. E essa direção acontece quando nós nos submetemos à palavra dele, à vontade dele, e esta submissão tem que ser diária. Não vou por onde eu quero, não faço o que eu quero, não é do meu jeito. Tem que buscar essa direção de Deus todos os dias. Então, quando Deus está dirigindo, conduzindo a vida de uma pessoa, é uma coisa. A pessoa tem convicção. Deus está dirigindo a minha vida, porque eu permiti, eu me submeto, eu estou fazendo o que Ele quer. Então, há uma força muito grande, muito maior, quando a pessoa tem certeza, Deus está dirigindo os meus passos. E outra coisa é quando a pessoa simplesmente vai numa igreja, assiste reunião, e ela continua conduzindo a vida dela de qualquer jeito. Outra coisa diferente. Então, a gente está sempre repetindo aqui na reunião. Não adianta só chegar aqui, assistir um culto e ir embora.
E depois você pega o volante da sua vida e você continua dirigindo a sua vida. Não adianta nada. A sua força será mínima. A força daquela pessoa será mínima. Quando Deus está dirigindo a vida, é diferente. Você tem um outro entendimento da sua vida, além de tantas coisas importantes que acontecem. Então, esta passagem que eu vou ler, já li várias vezes, ela mostra que Deus fez pelo menos 4 promessas para Isaac, filho de Abraão. Dessas 4, 2, elas se aplicam exclusivamente a ele, aos descendentes dele, ao povo de Israel. E 2 se aplicam para nós. Não se aplicam 4 para a gente. 4 promessas, 2 se aplicam para nós. E nós temos que entender por quê. Porque há cristãos que eles chegam no culto, dizem, Deus, toma minha vida, eles cantam e tal. Oram, recebem orações. Mas, quando você olha para a vida deles, tem cristãos que você pode, pelo fruto que apresenta, você pode bater o martelo e dizer, Deus não está dirigindo a vida dessa pessoa. Não está. Tem cristãos que você olha e fala, Deus está dirigindo a vida dessa pessoa. A vida dela é dirigida por Deus. O outro você diz, Deus não está dirigindo nada. Tem cristãos que eles continuam vivendo em confusão. A vida deles é uma confusão. Tem cristãos que continuam dando suas cabeçadas. Tem cristãos que continuam cavando com as próprias mãos buracos para eles mesmos entrarem. Por quê? Porque não é Deus que está dirigindo. Quando Deus dirige a vida de uma pessoa, ela vai enfrentar lutas, mas Deus está dirigindo. Ela tem uma força, porque ela sabe, a minha vida não está como uma folha sendo arrastada pelo vento para lá e para cá. Não, a minha vida está sob o controle de Deus. Então ela enfrenta as lutas de uma maneira, ela sabe, tem essa luta, tem essa diversidade, mas Deus está dirigindo a minha vida. O que não está, não está. Então, quando a gente vê pessoas incrédulas, vivendo em confusão, cavando buracos para si, dando cabeçadas na vida, você entende. São incrédulos, são pessoas que vivem fora, não conhecem a palavra de Deus. Mas às vezes você vê cristãos que também vivem nas mesmas condições, porque Deus não está dirigindo a vida deles. E não adianta cair na ilusão e pensar, me batizei nas águas, sou membro da igreja, então Deus agora está dirigindo. Não, quem disse isso? Quem disse isso? Deus vai dirigir a vida de quem permitir que Ele dirija. Ele vai dar direção para quem quer e busca a sua direção. Ele vai conduzir a vida de quem permite que Ele conduza. O Espírito Santo. Nada tem a ver, tem que explicar isso, nada tem a ver com os demônios, os espíritos imundos. Os espíritos imundos também são uma classe de demônios, que é chamado de dominadores. Então, eles dominam. Quer a pessoa queira ou não, eles dominam a vida delas, porque elas estão sem Deus. Então, eles arrastam a vida da pessoa para onde eles querem.
O Espírito Santo, não. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. Então, uma coisa é guiar. É por aqui, é por aqui, é por aqui, é guiar. Outra coisa é dominar. O Espírito Santo guia, ele não domina. Então, deixa eu ler aqui para a gente compreender e orar. Gênesis 26, sobrevindo fome à terra, uma fome no mundo inteiro. Além da primeira vida, a vida quer dizer que houve nos dias de Abraão. Foi Isaque a gerar um lugar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, um outro povo, que inclusive sempre foi inimigo de Israel. Apareceu-lhe o Senhor e disse, Deus então falou, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Olhe para mim, por favor. Então, para você entender e trazer para a sua vida, que é o mais importante. Então, fome sobre a terra. O primeiro pensamento de Isaque foi um pensamento racional. Eu vou para o Egito, porque o Egito era o país mais desenvolvido e próspero na época. Era como alguém que está num lugar, uma fome, e fala assim, eu vou lá para um país grande, desenvolvido. É um pensamento natural, nem sempre dá certo. Às vezes a pessoa está lá no Nordeste, numa dificuldade, ela fala, eu vou lá para São Paulo para vencer na vida. Muitas das vezes não dá certo. Tem gente que está no Brasil e fala, eu vou lá para os Estados Unidos, eu vou lá para a Europa, eu vou lá para um outro país porque lá vai ser melhor para mim. Nem sempre dá certo. A pessoa está seguindo um raciocínio natural, porque acha que o lugar é maior, mais desenvolvido, e lá ela vai poder ter mais possibilidades. Só que Deus apareceu para ele no deserto e não falou muito. A primeira coisa que Deus disse foi, não desças ao Egito. Quer dizer, não vá para onde você está pensando em ir. Fica na terra que eu te disser. Olhe para mim, fica na terra que eu te disser, primeiro, tem a ver com ficar num lugar literalmente. Eu estou pensando em ir para um lugar, mas Deus disse para mim não ir para onde eu pensei em ir, mas ficar no lugar que Ele disser. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Isso tem a ver com, primeiramente, o literal, o lugar. Não vá para o Egito, fica no lugar que eu te disser. Mas, mais do que isso, é como se Deus estivesse dizendo, fica dentro da minha vontade. Você tem que se colocar dentro da minha vontade. A tua vontade é ir para o Egito, mas você vai ficar aonde eu disser. Em outras palavras, você tem que se colocar dentro da minha vontade. Dentro da minha vontade. E continuou dizendo, e aí começam as promessas. Uma ordem, depois promessas. Ele diz, habita nela. Fica na terra que eu te disser, habita nela, vive ali. Põe o seu coração ali naquele lugar onde eu disser. Aí vem a promessa e diz, serei contigo. Depois ele diz, te abençoarei. Depois ele diz, porque a tua descendência, a ti e a tua descendência, darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei todas as terras, na tua descendência serão abençoadas as nações, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, preceitos, estatutos e as minhas leis. Então, fica na terra que eu te disser. Habita nela, bota o coração ali, aonde eu falar para você ficar.
Aí vem a promessa: eu serei contigo, eu vou te abençoar. Depois as duas promessas seguidas se aplicam só para ele. Porque a ti, a tua descendência, eu darei essas terras e multiplicarei a tua descendência e tal. Essas duas promessas, elas se aplicam só para Isaac, os descendentes dele. Darei terras e multiplicarei os teus descendentes. Muito bem. Isaac, o que fez? Isaac aceitou. Minha vontade era ir para o Egito, mas eu não vou. Eu vou ficar aonde Deus mandar. Em termos de lugar, literalmente falando, ele ficou num lugar que não oferecia possibilidade nenhuma de crescer. Deus o mandou ficar num lugar que não oferecia possibilidade nenhuma de crescer. Se fosse olhar assim pelos olhos naturais, pô, vou ficar num lugar desse aqui, eu não vou crescer nunca aqui, não vai acontecer nada aqui. Mas Deus não depende de lugar. Deus não depende de lugar nem de circunstâncias para abençoar. Nunca dependeu. Ele depende da nossa fé, da nossa obediência, da nossa fidelidade, de outras coisas para ele abençoar. Isaac, olha para mim, ele ficou. E ele foi trabalhar na terra e plantar. No versículo 12, não precisa ler, porque Deus o abençoava. Ele recolheu no mesmo ano 100 por 1, ele se tornou rico, riquíssimo, e, enfim, ele se tornou muito rico. Isso não quer dizer que Deus vai fazer do cristão rico. Todo cristão vai ficar rico, todo cristão vai enriquecer, não. Isso ele fez com Isaac. Se Deus quiser um dia enriquecer algum cristão, como às vezes acontece, ele tem os seus objetivos, conhece o coração, ele tem planos em relação àquilo, é outra coisa, mas esquece essa parte. O que é de mais importante aqui? O mais importante é que, primeiro, Deus disse: fica na terra que eu te disser. Isso representa a vontade dele. Está dentro da vontade dele. Então, quando o cristão se coloca e se mantém, você se coloca e você se mantém dentro da vontade de Deus, Deus vai mostrar que é com você. Ele vai te abençoar. Fica na terra que eu te disser, tem a ver com, para nós, espiritualmente, fica dentro da minha vontade. Eu serei contigo e te abençoarei. O que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver. Porque é possível é possível que a pessoa esteja dentro da igreja, mas não esteja se colocando dentro da vontade de Deus. É possível que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, mas não esteja se colocando dentro da vontade de Deus. É possível até que alguém pregue a palavra de Deus, mas não esteja dentro da vontade de Deus. Então, para ele, literalmente falando, tinha a ver com lugar. Não vai para aquele país, fica no lugar que eu te disser. Habita nela, serei contigo e te abençoarei. Mas também tinha a ver com se colocar na vontade de Deus. Quer dizer, Deus tinha coisas grandes para fazer na vida de Isaac. Mas para que aquelas promessas se cumprissem, Isaac deveria se colocar dentro da vontade de Deus. Minha vontade era ir para lá, mas a vontade de Deus é que eu fique aqui. Aonde ele disser, eu tenho que ficar. Ele se colocou dentro da vontade de Deus. Aquela riqueza que Deus lhe deu, tal, foi uma consequência daquilo. Deus quis fazer assim com ele. Mas o mais importante é que duas coisas Deus falou com ele que se aplica para nós. Eu serei contigo e te abençoarei. Então, quando o cristão ele tem certeza
ele tem convicção. Eu tenho me colocado, eu me mantenho dentro da vontade de Deus. Então você possa ter uma força muito grande de que Deus é com você. Aquela pessoa possa ter uma força dentro dela, Deus é comigo. E Deus promete abençoá-la. Mesmo que ela enfrente lutas, Deus promete abençoá-las. Só que as pessoas, muitos cristãos, tem que tirar. Vamos tirar aquela turma que está dentro de igrejas que tem a ver com o mundo, evangelho portas largas, doutrina de demônios, igrejas que são um trabalho de empresa e tantas coisas. Vamos tirar essa turma que não está recebendo a verdade. Muito bem. Mas dentro das igrejas onde se prega o evangelho corretamente, onde o trabalho é conduzido pelo Espírito Santo, existem pessoas que elas estão apenas dentro da igreja. Então uma coisa é estar dentro da igreja. Outra coisa é você vir à igreja, congregar, fazer parte de uma igreja, mas você ter uma convicção: eu estou dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. É uma coisa muito grande. Eu estou me colocando dentro da vontade de Deus. Então, quando a pessoa está dentro da vontade de Deus, se coloca e se mantém dentro da vontade de Deus, ela tem força. E ela tem, inclusive, condições, não é de exigir, ninguém pode exigir nada. Mas ela tem condições de, inclusive, dizer: Deus, mostra cada dia que o Senhor está comigo, me abençoa. Ela tem forças para, inclusive, ser abençoada por Deus, em todos os aspectos. Abençoada. Ninguém está dizendo aqui que você vai ficar rico igual Isaac enriqueceu, ficou riquíssimo. Não, esquece esse lado. Você tem condições de poder dizer: Deus, me abençoa. Eu estou me colocando dentro da tua vontade. Isso é uma coisa. Mas nem todos estão assim. Nem todos vivem assim. Nem todos têm se colocado dentro da vontade de Deus. Tem cristãos que são acomodados. A vida deles com Deus, a coisa é empurrada na base da acomodação. Você acredita que acomodado significa estar dentro da vontade de Deus? Será que é da vontade de Deus que se viva com Ele de uma maneira acomodada? Não creio nisso. Tem cristãos que, às vezes, eles estão dentro da igreja, mas o coração deles não saiu do mundo. Não saiu do mundo. Eles não renunciaram a uma vida de acordo com esse mundo. Eles vêm à igreja, mas o coração está no mundo. Você acredita que dividido, tendo amizade com o mundo, significa estar dentro da vontade de Deus? Não acredito. Tem cristãos que eles são orgulhosos até o pescoço e passa do pescoço. Eles estão cheios de orgulho. O Espírito Santo fala, eles ouvem a palavra de Deus, eles não obedecem. Você acredita que na desobediência significa estar dentro da vontade de Deus? Não. Então é preciso que cada um verifique: eu tenho me colocado dentro da vontade de Deus em todos os aspectos? Eu tenho vivido pela fé? Eu tenho confiado em Deus? Eu tenho andado dentro de um temor?
eu levo a minha vida espiritual com responsabilidade, com fidelidade, com empenho. Eu tenho me submetido a Deus, eu tirei o coração das coisas deste mundo, eu tenho realmente andado com Deus com fidelidade, eu estou dentro da vontade de Deus. Quando a pessoa está dentro da vontade de Deus, se coloca dentro da vontade de Deus, ela tem muita força. Ela tem muita força. Porque Deus faz questão de lhe garantir: eu sou contigo. E ela tem forças, mesmo diante de lutas, ela tem força para dizer: Deus, nas suas orações, me abençoa. E Deus abençoa. A questão é que existem muitas pessoas fora da vontade de Deus. E aí elas confundem. Elas confundem estar na igreja, frequentar a igreja, fazer parte de uma igreja, com essa coisa da vontade de Deus. Com essa coisa da vontade de Deus. Ora, tem muitos pastores que eles estão iludidos. Eles são pastores, eles estão no altar. Muitas das vezes, o próprio trabalho que eles fazem não tem nada a ver com a vontade de Deus. Muitas das vezes tem com a vontade do diabo, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Eles não estão dentro da vontade de Deus. Quantos pastores hoje estão se organizando para um show? Hoje vai ter culto, eles estão pensando, eles estão organizando uma verdadeira diversão à noite. O culto que fazem tem nada da vontade de Deus ali. Mas às vezes estão iludidos pensando: eu estou dentro da vontade de Deus. Uma coisa é a vontade de Deus. O que é da vontade de Deus? O que condiz com a vontade de Deus? O que tem a ver com a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é expressa quando a Bíblia diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele eu não tenho prazer. Então a vontade de Deus é que vivamos pela fé. Então tem que viver pela fé. Quando Deus olhar para mim, para você, para um cristão, ele tem que ver, está vivendo por fé. Então viver por fé tem a ver com a vontade de Deus. Você vive confiando em Deus, então viver confiando em Deus tem a ver com a vontade dele. Você se submete à palavra dele. O que a palavra dele diz, você faz, você obedece, você vive, você pratica. Isso tem a ver com a vontade dele. Você não vive a sua vida espiritual, se arrastando, empurrando com a barriga, se arrastando, relaxadamente. Seu relacionamento com Deus é na base do relaxamento, é um negócio amarrado, relaxado, empurrado com a barriga. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então é preciso olhar para a vida. Se tem alguma coisa na minha vida que não está de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que tirar isso da minha vida. E o que tem a ver com a vontade de Deus? Eu tenho que colocar isso em prática na minha vida. Quer dizer, quando você se coloca dentro da vontade de Deus, a mesma coisa que ele disse para Isaac: eu serei contigo. Então uma coisa é você ter certeza: Deus está comigo.
Deus é comigo. Serei contigo e te abençoarei. Serei contigo e te abençoarei. Então eu serei contigo e a minha bênção vai acompanhar você. Isso não é receber uma bênção. Tem gente que recebeu uma bênção. Eu fui curado. Eu orei e Deus abriu a porta de um emprego. Uma coisa é receber uma bênção. Outra coisa é você ter certeza de que a bênção de Deus te acompanha. Debaixo da chuva ou do sol, a bênção de Deus te acompanha. Para isso, tem que se fazer muito mais do que simplesmente frequentar a igreja, do que simplesmente vir à igreja. É necessário vir à igreja, é necessário congregar, não há dúvida sobre isso. Mas muito mais do que isso, é fazer a vontade de Deus, é estar dentro da vontade de Deus. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não posso viver, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu acho. Eu vou fazer o que dá na minha cabeça, eu vou fazer o que eu sinto vontade. Não, para qualquer coisa. Para qualquer coisa que surge, eu dizia, até quando surgem situações, oportunidades que elas se mostram como uma coisa muito boa. Surgiu uma oportunidade, uma coisa na minha vida que parece uma coisa muito boa. Inteligência, Deus, isso aí é da tua vontade? O Senhor quer isso aí para mim? Isso aí é da tua vontade? Pergunta. Porque nem sempre tudo que aparece é da vontade de Deus. Isso aqui é da tua vontade? Se não for, Deus, eu não quero. O Senhor desfaz tudo isso aí, me dá uma direção. Eu não quero. Isso tem a ver com a vontade de Deus. Muitos cristãos não se colocam dentro da vontade de Deus e vão dando cabeçada em suas vidas. Eu estou com vontade de ir para tal lugar, de viajar, estou até com dinheiro, estou até com isso, estou com vontade de viajar para lá. Não perguntam assim, o senhor quer que eu faça isso? Isso é da tua vontade? Se não for, não quero. Eu não quero que não for. Às vezes eles vão dando cabeçadas. Cristãos casam com quem não deviam casar. Trazem para as suas vidas gente que eles não deviam trazer. Cristãos tomam decisões absolutamente fora da vontade de Deus, dão cabeçadas, arrumam problemas, se enfiam dentro de buraco, se envolvem com quem não devia. Eles vivem sem direção. Eles vivem sem direção. Porque até para isso, nós temos que buscar a direção de Deus? Claro que temos. Claro que temos. Nós não podemos viver dirigindo a nossa vida ou fora da vontade de Deus e querer que Deus nos dê uma segurança muito grande de que, eu estou com você. E querer que a bênção dele nos acompanhe onde a gente vai. Na chuva ou no sol. Isso não é receber uma bênção. Quando ele diz, eu te abençoarei, ele está querendo dizer para Isaac, a minha bênção vai te acompanhar. E acompanhou mesmo. Acompanhou mesmo. Chegou uma hora que Isaac enriqueceu tanto, prosperou tanto, que os donos da terra vieram a ele e disseram, você tem que ir embora daqui, porque você se tornou mais poderoso do que nós. Isaac, para não arrumar confusão, ele teve um entendimento que tinha que sair dali. E ele encontrava um poço que havia sido aberto por Abraão, seu pai, há muitos anos, estava fechado, entulhado. Aí Isaac pegava os seus servos, mandava abrir o poço, aí daquele poço, depois de anos, saía água. Aí vinham os inimigos e diziam, esse poço é meu. Isaac falou, tá bom, fica com esse poço. Ele ia abrir outro poço, aí saía água,
Aí os inimigos, esse poço é meu, ele tá bom. Chegou uma hora que ele abriu outro, os inimigos não tinham moral mais para falar nada. Aquilo tudo era uma demonstração de que a bênção de Deus estava com ele. Não era simplesmente abrir um poço e sair água. Era uma demonstração que Deus estava dando. Eu sou com ele. Ele abre o poço, eu abençoo. Eu sou com ele. Eu abençoo. Então, o culto aqui, por exemplo, demora normalmente 2 horas no domingo. Então, você sai daqui, você vai embora. Para que você carregue dentro de si esta certeza de que Deus está com você e de que a bênção de Deus vai te acompanhar onde você for, você precisa estar dentro da vontade dele. Tem pastores, muitos deles são pilantras mesmo. Tem homens de Deus, mas tem um monte de pilantras. Tem os bajuladores que ficam querendo inculcar na mente das pessoas apenas uma ideia. Vira para o seu irmão aí, diga, Deus é contigo. Vira para o seu irmão, Deus é contigo. Aí vira igual um gravador. Vira para o seu irmão, Deus é contigo. Vira para o seu irmão, Deus é contigo. Pode falar isso 1000 vezes na reunião. Vira para a esquerda, seu irmão, Deus é contigo. Vira para a direita, vira para trás, vira para frente. Pode falar o dia inteiro. Só que quando põe os pés lá fora, a história é outra. Carregar dentro de si a certeza de que Deus é com você, isso vem de Deus. Isso não vem do outro. Eu não vou precisar, nem você, quando a pessoa está dentro da vontade de Deus, o próprio Deus confirma dentro dela, eu sou com você. Não precisa o pastor falar. Não precisa ninguém me dizer. Isso não é orgulho. Ou está dentro da pessoa ou não está. Isso não é orgulho. Ninguém precisa. Não precisa o pastor dizer, senhora, Deus é com a senhora. Não precisa. Se ela está dentro da vontade de Deus, o próprio Deus põe dentro dela essa certeza. Deus é comigo. Se ninguém nesse mundo falar que Deus é comigo, não tem problema. Eu não preciso ouvir isso da voz dos outros, ouvindo dos outros. Eu só preciso que venha de Deus. É Deus quem faz isso. Ele disse, habita na terra, serei contigo. Então, quem bota dentro de nós a certeza de que Deus é com a gente, somos nós mesmos. É Deus que bota dentro de nós, melhor dizendo. É Deus que põe dentro de nós. Não são as pessoas. Não adianta eu chegar aqui para uma pessoa que não se volta para Deus, não está dentro da vontade de Deus, não adianta eu ficar dizendo o dia inteiro, sei lá, seu João, Deus é contigo, seu João, Deus é contigo, seu João. Isso não vai adiantar, isso não vai adiantar. Porque quando seu João sair lá fora, está dentro dele ou não está essa coisa? Deus colocou, não? Não colocou. Então o que eu falei para ele não adiantou. Então os pastores ficam dentro dos cultos com essa história. Vira para o seu irmão, fala com ele, Deus é contigo. Vira para o irmão da direita, Deus é contigo. Vira para o irmão da esquerda, parece que está assistindo um jogo de tênis. A cabeça vai lá e vem cá. Vira para o seu irmão, vira para a esquerda, vira para a direita. Deus é com você, Deus é com você. Aí as pessoas aplaudem e tal, emoção, não funciona. Quando chegar lá fora, não tem nada dentro de si. Essa certeza de Deus é comigo não está. E nós precisamos disso. É necessário vivermos com esta certeza, Deus é comigo. Nas horas de lutas e adversidades, então, nem se diga. Você pode enfrentar a adversidade que for, mas quando está dentro da vontade de Deus, essa certeza está dentro da pessoa. Não, Deus é comigo. O próprio Deus faz questão de dizer, eu sou com você. Eu sou com você.
Então, viver carregando a certeza de que Deus é consigo e ter a certeza de que a bênção de Deus lhe acompanha, isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso traz uma força extraordinária. Isto só é possível quando saímos fora da nossa vontade e nos colocamos dentro da vontade de Deus. Então, viver pela fé é da vontade de Deus. Pô, eu não posso retroceder. Eu não posso viver pela razão, pela lógica. Eu tenho que viver por fé, porque se eu viver por fé, isso tem a ver com a vontade de Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus, porque obedecer a palavra dele tem a ver com a vontade dele. Eu não posso viver a minha vida cristã, a minha vida espiritual, me arrastando. Um cristão carnal, me arrasto. Vou lá quando é conveniente. Eu não estou com dinheiro para viajar essa semana, não estou com dinheiro para passear, então eu vou na igreja. Porque tendo dinheiro para viajar, para passear, aí não quer estar na presença de Deus. Deus não é burro. Desculpa, ele não é burro. Ele vê o coração. Se tivesse com dinheiro hoje, não estaria aqui. Se estivesse com dinheiro hoje, estaria passeando por aí e minha presença aqui fica para trás. Deus sabe. Quando se vive uma vida espiritual com responsabilidade, com compromisso, com fidelidade. Então eu quero fazer uma oração. Você tem certeza de que você se colocou dentro da vontade de Deus e você tem se mantido dentro dela. Então não preciso falar nada. Apenas estou expressando aqui para você lembrar. O próprio Deus põe dentro de você a certeza de que Ele é com você. E a bênção dele vai te acompanhar. Serei contigo e te abençoarei. Você pode ir você pode na chuva ou no sol. A bênção dele te acompanha. Enquanto você viver dentro da vontade dele e para a sua vida, nas decisões, você... Não, eu não quero que... Não é da vontade de Deus. Abre uma porta muito grande, parece que é uma coisa extraordinária. Eu vou perguntar para Deus, Deus, essa porta aí que abriu é muito grande, mas é da tua vontade? Isso aí está vindo da tua parte? Não, não está, então não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero ficar na terra que o Senhor disser. Ficar na terra que o Senhor disser também tem a ver com ficar dentro da vontade dele. Dentro da vontade dele. Quando está dentro da vontade dele, acabou. Ele vai mostrar, confirmar dia a dia que é com você, com aquela pessoa. E vai fazer com que a bênção dele acompanhe a vida dela. Ele pode permitir lutas, permite, mas a bênção dele não sai por causa das lutas. Estou enfrentando uma luta. Ele não sai e a bênção dele não sai. Está com a pessoa. Ela vai viver sua fé, vai obedecer, vai confiar. Ele vai lhe dar vitória sobre as lutas. Agora, isso é individual. Eu tenho que fazer a minha parte para me colocar dentro da vontade de Deus e permanecer nessa vontade. Não posso fazer isso por você, você não pode fazer isso por mim, ninguém pode fazer por ninguém. O marido não pode fazer pela esposa, a esposa não pode fazer pelo marido, o filho não pode fazer pelo... Ninguém pode fazer. É a sua vida, a decisão é sua, é individual. Fica na terra que eu te disser. Não tem a ver só com lugar, mas tem a ver com a vontade dele. A vontade de Isaac, Egito. A vontade de Deus não era que ele fosse para o Egito. O plano de Deus era outro. A vontade de Deus é que ele ficasse onde ele mandou ele ficar. Não importam as circunstâncias. Não oferecia possibilidade nenhuma de crescer ali, de vencer ali. Isso não impediu que Deus o abençoasse. Pelo contrário,
Deus fez de tal maneira que as sementes que ele plantou, elas produziram 4 vezes mais. No mesmo ano, arrebentou de riqueza material, financeira. Ficou riquíssimo, riquíssimo. Então, não era rico, é riquíssimo. E depois, Isaac, ele foi caminhando, saiu daquele lugar e foi caminhando. Ele foi exatamente por lugares onde Deus queria que ele fosse. A vida dele não foi uma confusão. A vida dele teve direção. Enfrentou lutas? Enfrentou. Mas Deus estava com ele. Ele podia dizer, não, eu vou para o Egito e acabou. Deus ia falar, então vai. É a vida de cada um. Então, vê incrédulos, sem direção, fracassando, cavando buraco para si, a gente vê. Mas cristãos não tem necessidade. Vou me colocar dentro da vontade de Deus. Deus vai ser comigo e Deus vai me abençoar. A bênção dele vai me acompanhar. Não é receber uma bênção. É você poder dizer, a bênção de Deus está comigo. Isso só é possível se colocando dentro da vontade dele. Então eu quero fazer uma oração. Se você diz, tem coisas que eu tenho feito, vivido, praticado, que elas estão fora da vontade de Deus. Você tem que tirar da vida o que não é da vontade de Deus e você tem que se colocar dentro da vontade dele. Eu tenho duvidado de Deus, tem sido incrédulo, você tem duvidado em vez de crer. Eu tenho desconfiado de Deus, você tem desconfiado em vez de confiar. A minha vida, as decisões, eu é que tomo. Eu quero ir para lá, eu vou para lá, eu quero não sei o quê, eu que tomo. Então, você está conduzindo a sua vida. Quando a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Ele dirigir, entrega a direção da tua vida, confia nele, e o mais Ele fará. Você está fazendo o contrário, não, é o que eu quero, eu decido, é do meu jeito. Não, eu estou na igreja, mas coração dividido entre Deus e o mundo. Estou na igreja, mas o meu coração está no mundo, nas coisas do mundo. Eu só venho aqui, assisto reunião, oro, recebo oração, entrego o dízimo, dou oferta, canto, oro, recebo oração, vou embora. Mas o meu coração está no mundo. Então, constituindo amizade com o mundo, você está fora da vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus. Eu não estou no mundo e não sei o quê, não vivo assim, praticando coisas do mundo, mas assim, eu levo a minha vida com Deus assim, bispo, me arrastando. Parece que eu sou espiritualmente uma pessoa sonolenta. Levo minha vida com Deus assim, Eu não acredito que você assim esteja dentro da vontade de Deus. Difícil, não dá. Porque Deus não quer isso. Ele não quer que a gente viva uma vida com Ele de qualquer maneira. Eu tenho buscado a Deus quando é conveniente. Quando é conveniente. Tem cristãos que eles não aprenderam nem a ser abençoados. Porque começam a ser abençoados, Deus vira qualquer coisa. Eu disse na live outro dia, e eu não tenho dúvida sobre isso. E gente que se tivesse dinheiro toda semana, ou bastante dinheiro, eles iam aparecer na igreja uma vez na vida, outra, como é que dizem? Na morte. Uma vez na vida, outra na morte. É porque não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro todo dia, toda semana, todo domingo, eles iam arrumar alguma coisa para fazer. E Deus não é bobo, Ele sabe. Está me procurando. Entre aspas, porque eles não têm interesse na presença de Deus. Eles querem fazer do jeito deles. Eles não têm aquele temor, não dão valor à presença de Deus. Se tivesse dinheiro toda semana, eles quase não iam aparecer na igreja. Deus conhece tudo isso. Ele sabe quando a gente é fiel, quando a gente não é, quando o coração está, quando o coração não está, quando crê, quando não crê, quando
está dividido, quando não está. Ele sabe. Então, o que se tem que fazer? Vamos orar agora para participar da ceia. Você tem que olhar para a sua vida. Igreja não é para produzir entretenimento. Você vem à igreja, você tem que ser confrontado pela palavra de Deus. Isso é outra coisa. Pô, eu chego aqui, eu tenho que olhar para a minha vida, examinar a minha vida. É isso mesmo, tem que ser confrontado. Está bem? Estou bem, graças a Deus. Então não tem nenhum problema. Graças a Deus eu estou bem, estou na direção certa. Não tem coisa que eu tenho vivido que não está me deixando ficar dentro da vontade de Deus. Então a coisa funciona desse jeito. Vamos orar, fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos. Vamos fazer a oração. Os obreiros organizem a Santa Ceia. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor conhece todas as coisas e sabe quem são os que estão se colocando, se mantendo dentro da Tua vontade. O Senhor sabe quem são aqueles que de fato entenderam que devem ficar na terra que o Senhor ordenou, que devem estar dentro da Tua vontade. Disseste para Isaac: fica na terra que eu te disser. E aquilo não representava apenas ficar num lugar, literalmente falando, mas ele precisava se colocar dentro da Tua vontade. O Senhor seria com ele e iria abençoá-lo. E assim aconteceu. Há uma diferença entre aqueles que estão dentro da Tua vontade e que carregam dentro de si a certeza: Deus é comigo e a bênção de Deus está sobre a minha vida. Não importam as lutas, as circunstâncias, as adversidades, Deus está comigo. Não porque alguém disse, mas porque Ele pôs dentro de mim essa certeza. E a bênção dEle está me acompanhando todos os dias. Outra coisa é viver sem esta garantia de que o Senhor é com a pessoa. E viver sem ter a certeza: a bênção de Deus está sobre mim. Fale com cada pessoa que está aqui. Confirma para aqueles que estão dentro da Tua vontade de que o Senhor é com eles e que a Tua bênção está sobre eles. Mas fale com aqueles que estão fora da Tua vontade, porque não tem crido, não tem confiado, ou porque tem vivido relaxadamente, ou porque estão divididos entre Deus e o mundo. Mostra-lhes aquilo que os tem tirado e os tem impedido de estar dentro da Tua vontade, para que haja um conserto e eles possam se colocar dentro da Tua vontade.
Abençoe a Santa Ceia, Senhor. Perdoa os pecados, falhas e iniquidades. E aqueles que dignamente dela participarem sejam abençoados. E os que creem, digam assim seja. Graças a Deus. Podem sentar no nome de Jesus. Não esqueça que fazer a vontade de Deus, além disso, dá garantia de que Deus é comigo, que a bênção dele vai me acompanhar. Não esqueça que fazer a vontade dele é o que vai garantir a pessoa entrar no reino dos céus. Amém? Não esqueça disso. Jesus disse naquele dia: muitos dirão: em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônio, profetizamos. Apartai-vos de mim, malditos, vocês que praticam a iniquidade. E deixou claro que quem faz a vontade de Deus é que entrará no reino dos céus. Então, garantia de que Deus é com a pessoa, a bênção de Deus com ela. E o que faz a pessoa ter a garantia de entrar no reino dos céus é o fato dela estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Se você vai participar da ceia, pegue, não coma agora, não beba, nós vamos depois abençoar. Por favor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Vou sempre te adorar. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Fique de pé, feche os olhos. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Trono está. Vou sempre te adorar. Ao Cristo que venceu. Ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Feche os olhos, por favor. Agora é o momento de agradecermos o sacrifício que Ele fez por nós.
não agradecemos apenas neste momento da Santa Ceia, mas este é um momento especial, porque é um momento de fazermos memória dele até que ele venha, e mais uma vez nos lembrarmos do que ele fez por nós. Todos pecaram, está escrito, e fomos destituídos da glória de Deus. Foi preciso que ele viesse. Sendo Deus, ele assumiu a semelhança humana, sofreu por nós, atraiu para si todas as doenças, enfermidades. Imagine todas as doenças sobre uma única pessoa. Imagine todos os pecados, iniquidades, transgressões, maldições sobre uma única pessoa. Na cruz, ele se fez maldição em nosso lugar. O sangue dele foi derramado, o coração dele físico derreteu como cera, o sofrimento dele foi tão grande, tão forte, que nós não conseguimos mensurar. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nem a morte pôde detê-lo. Ele é o Senhor e Salvador. Digno é o Senhor, aquele que entregou-se por nós. Nós te agradecemos. Nós te glorificamos, nós engrandecemos, Senhor Jesus, o teu nome. Pedimos, abençoe este pão, este pedacinho de pão que nós erguemos aos céus. Santifica-o, o abençoe, para que a partir de agora ele se torne símbolo do teu corpo. E quando dele comermos, Senhor, possamos receber vida espiritual, possamos fazer parte de ti mais uma vez. O nosso espírito receba a vida que o Senhor trouxe. Tu disseste: e a vida que eu darei pelo mundo é a minha carne, que quando comermos deste pão, o nosso espírito receba esta vida de um modo maior. Nós te agradecemos. Os que creem digam assim seja. Com seus olhos fechados, coma deste pão. Ele é símbolo do corpo de Jesus.
Alimente-se deste pão. Ele simboliza o corpo de Jesus. E recebemos vida pela fé. Que este cálice seja santificado, abençoado, consagrado. E se torne também símbolo do teu sangue. O sangue que constituiu a mais importante de todas as alianças. Que ao bebermos dele sejamos abençoados. Façamos memória do Senhor até que o Senhor venha. Quem crê, diga assim seja. Com os olhos fechados, beba do cálice e agradeça. Agradeça-o porque Ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Para que nós não perecêssemos, mas alcançássemos a vida eterna. Não há, Senhor, não há palavras suficientes para expressar o quanto devemos a Ti. O quanto devemos a Ti. Que haja no coração de cada um empenho para estar dentro da Tua vontade, fazer a Tua vontade, permanecer na Tua vontade, porque aqueles que fazem a Tua vontade, além de terem a certeza de que o Senhor será com eles, que a Tua bênção os acompanhará, tem a garantia dada pelo Senhor Jesus, de aqueles que fazem a Tua vontade, é que entrarão no reino dos céus. Não há nada que se compare a isso. Não há vitória maior do que a garantia de poder entrar no reino dos céus. Erguemos as mãos aos céus para agradecê-lo, glorificá-lo. E eu peço, renove as forças de cada um. Envolva, Senhor, aqueles que de todo o coração estão Te buscando, Te adorando, Te glorificando, porque digno é o Senhor. Aleluia. Digno é o Senhor. Levante as mãos sobre o trono. Sobre o trono está Soberano, soberano Criador. vou sempre Te adorar. Vou sempre Te adorar. Elevo minhas mãos Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está soberano e Criador. Criador, vou sempre Te adorar. Elevo minhas mãos ao
Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno ao Senhor, Digno é o Senhor. nós te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Podem sentar em nome de Jesus.